Muito bem, meus craques de todo o Brasil. Com essa volúpia de som, começamos o encontro de craques dessa terça-feira. Muito obrigado, que saudades que eu tava de vocês. Tivemos um feriadão aí. Quero agradecer vocês pela audiência. Volkswagen, a nossa Brahma, Miolo, o Vinho Bueno, dele, bem amigos, amigo. O Banco do Brasil Seguros e a Mafre Seguros. Começando mais um encontro de craques dessa terça-feira especial. Uma terça-feira que vai contar toda a história das finais dos regionais. Amigo, as finais dos regionais. Santos, Fluminense, Cruzeiro, Inter de Porto Alegre, o Avaí que ganhou de 3-0 do Figueirense. A gente vai saber de toda a movimentação do Brasil todo aqui no Encontro de Craques. Eu estou muito contente hoje de poder tratar de um assunto importante. A gente recebe no programa de hoje o ex-presidente do Corinthians e hoje diretor de seleções da CBF, Andrés Sanches. Andrés, muito boa noite. Obrigado pelo carinho. O Andrés tem a carteirinha do Andrés do clube é de número 1910, por razões óbvias. Mas o Andrés, desde o primeiro programa, a gente faz muita questão de tê-lo aqui e hoje com muito prazer para poder falar tudo sobre a expectativa de Olimpíada. Mano Menezes, que está trabalhando e muito para poder montar esse time. E a gente está sendo assistido, Andrés, por todos os times que estão concentrados para jogar amanhã. O São Paulo, junto com a Ponte Preta, está nos acompanhando aí toda essa movimentação. E o teu Corinthians, a concentração do teu Corinthians e também dos inimigos de Emelec, de Equador. Boa noite, Andrés. Boa noite, é um prazer estar aqui presente novamente, com uma mesa dessa aqui de pessoas maravilhosas, e fico contente. E mais uma vez aí para responder o que vocês quiserem saber. E vai ter muita coisa para saber, porque os meus craques teams, boa noite, meus teams. Ricky, tudo bem? Beni, Pedro, Cadu e André, tudo beleza aí? Estamos com uma conexão bonita aí, Pedro. Muita gente no Twitter, muita gente no Facebook também, e é claro, os e-mails aí para o encontro de craques @bandesportes.com.br, é isso? Boa noite a todos. Então a galera no Twitter vem participando bastante, principalmente muitas perguntas para o relator geral da Copa, muitas curiosidades. E eu soube de uma coisa, que pela presença do deputado que nós já vamos apresentar, que foi o Vicente Cândido, vocês têm aí uma rede de perguntas e as pessoas querendo saber muito sobre isso, não é isso? Além, é claro, do nosso Andrés Sanches. Deputado Vicente Cândido, relator geral da Copa do Mundo, te dou boa noite, já abro com uma pergunta a você. Eu quero saber o seguinte: o que é necessário, o que é preciso para ser o relator geral da Copa do Mundo, que é um dos assuntos mais sérios que foi absolutamente tratado pela Câmara dos Deputados? Boa noite, Vicente. Boa noite, Beto, e boa noite a todos os participantes aqui do programa, da mesa. Obrigado pelo convite. Obrigado você por saiu de Brasília, veio para São Paulo, é uma maratona. E ontem eu te vi no CQC e você dizia que você começou como empacotador e hoje é deputado federal. Fiquei muito feliz em saber. Obrigado, Beto. O que precisa, Beto? Apoio da casa, principalmente do colégio de líderes, dos líderes das bancadas, e a última palavra do presidente da casa, do presidente da Câmara, nesse caso do presidente Marco Maia. Entendeu que o meu perfil era adequado para relatar a Lei Geral da Copa, pela relação que eu tenho com o futebol, aqui na condição de vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, pelo meu passado, e que eu poderia dialogar com os dois lados, ou com os três lados, com o Congresso, com o governo e com a FIFA, nesse caso, que seriam as partes mais interessadas. E também abrimos aí um diálogo muito forte com a sociedade civil, através das audiências públicas. E a gente recebe também, com muito carinho, meu irmão, Rodolfo Kussarev, que é presidente do Red Bull. E o Rodolfo fez questão de vir até para poder abrilhantar esse debate, com a presença do Andrés, que é diretor de seleções, e também do deputado Vicente Cândido, porque o Red Bull é, de fato, a primeira empresa no futebol brasileiro, ou seja, todos os jogadores são CLT.
vem com um processo absolutamente inovador, está na Série A2 do Paulista e por muito pouco não conseguiu aí a sua ascensão para a elite do futebol brasileiro. E o André Santos já dá risada porque ele fala, podia jogar Corinthians e Red Bull, vai jogar todo mundo energizado. Dê asas ao seu futebol. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Beto. Que prazer estar aqui. Eu que sempre estive do lado de lá. É muito legal estar do lado de cá, ainda mais num dia que está tão bem acompanhado. Então, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar. Eu queria saber de você, é difícil levar, estar ao lado do ex-presidente de clube? E todos, quando eu falo é a primeira empresa do futebol, ou seja, todos são CLT e tal, é um regime empresarial absolutamente definido e determinado, né, Rodolfo? Sim, o que a gente tenta é transformar um clube numa empresa, né? Apesar de levar uma cornetada o tempo inteiro aqui do lado. O que ele falou para você? Tá me cornetando que a gente não subiu. Ele quer fazer uma cogestão, é isso? Quer energizar as seleções? O Corinthians está bem administrado, não tem problema. Para a seleção, vamos ver depois. Não, mas realmente, acho que o grande desafio é trazer uma mentalidade empresarial para o futebol, o que não é fácil, porque a gente encontra um monte de idiosincrasias que a gente conhece muito bem. Então é um desafio constante e que você também não pode ser totalmente diferente do resto. Tem que saber levar dos dois lados, mas tem sido prazeroso. Alex Miller, boa noite. Hoje temos aí uma bancada de notáveis e a gente vai poder discorrer sobre esses assuntos que da Copa do Mundo, a seleção brasileira, a seleção olímpica, o tão sonhado ouro olímpico, Alex Miller, e, é claro, as finais dos campeonatos regionais e as pedreiras, para mim pedreira, do Corinthians e do Santos mesmo jogando em casa. Boa noite, Miller. Boa noite, Beto, boa noite a todos presentes aqui ao meu lado, a todos que estão no lounge, que daqui a pouco serão devidamente apresentados pelo Beto, que é especialista em passear pelo lounge, né? Daqui a pouquinho o Beto Sari vai apresentar todas as pessoas que estão por aqui. Um abraço a todos de casa. Sem dúvida, será um programa recheado. Aliás, você viu como está cheio o lounge? Está cheíssimo. E vai ser um programa recheado de muitas informações, de muitos detalhes importantes, para que o público possa sair desse programa mais elucidado em relação a muitos assuntos relacionados à Copa do Mundo, à seleção brasileira e também, né, ao que pode acontecer depois da Copa do Mundo, quais serão as coisas positivas que nós teremos nas cidades, principalmente, que vão abrigar os Jogos da Copa, aquele famoso legado, que é uma palavra que muita gente usa. É importante a gente frisar isso também, porque a sociedade pode lucrar com a Copa do Mundo no dia a dia, no convívio. Eu quero saber de você uma coisa. Você está acreditando que a Copa do Mundo no Brasil vai ser um sucesso? Cara, eu acredito, por mais que as coisas aconteçam de uma forma diferente do que a gente imaginaria ser o ideal, às pressas, com muitas coisas que acontecem de uma forma demorada, o brasileiro acaba tendo uma criatividade tão grande que acaba conseguindo dar um jeitinho nas coisas e ela sai, pelo menos para o público ver, de uma forma satisfatória. Eu acredito que não só a Copa do Mundo será bem disputada, será um sucesso, mas eu acredito e espero, sinceramente, que o povo brasileiro possa lucrar, né, em todos os sentidos, com a Copa do Mundo aqui no Brasil. E para falar de Copa do Mundo e para falar de conquistas e de plataforma, hoje na cadeira de comunicação, essa liderança de comunicação do mercado, ele que é vice-chairman ou CEO da W Macan, uma agência... Beto? Fala de novo, que quem está em casa achou que você estava falando grego, aí, sei lá. Exatamente. Ele o Paulinho Gregorassi é o vice-chairman e o CEO da W Macan. Muito bom. Uma das agências mais respeitadas, grupo de comunicação mais conceituados do Brasil e do mundo. E, Paulinho, eu tenho muito prazer em te receber na nossa cadeira de comunicação, já abrindo para você e te parabenizando pela conquista da conta do Bradesco Esportes, que a W Macan teve uma concorrência absoluta, era uma conta muito seduzida e muda completamente o teu posicionamento da tua companhia em relação aos esportes, ou seja, vocês já estão se preparando, assim como os outros grandes grupos, para a Copa do Mundo, Olimpíada e para dar uma linguagem de comunicação esportiva a toda a sua gana, a todo o seu cast de clientes. Boa noite. Boa noite, é um prazer todo meu estar aqui com você, com esse grupo seleto. Realmente a gente participou de uma concorrência, fomos felizes no trabalho que a gente desenvolveu para o Bradesco e conquistamos, dentre
dos jovens do Bradesco, todo o processo olímpico que a gente vai desenvolver daqui para frente. A W Macan já vinha há algum tempo, junto com as suas coligadas, que a Momento, a gente criou na Momento, que é uma empresa de eventos e promoções, a Momento Esportes, que tem como chairman o Emerson Fittipaldi e o Washington Oliveto, com o objetivo já de pensar nesses 5 anos para frente, né, onde você vai ter Copa do Mundo e o próprio as Olimpíadas de 2016. E o Bradesco está engajado no trabalho das Olimpíadas de 2016. Na sua opinião, qual é o clube de futebol hoje que tem a plataforma de marketing mais completa, ou pelo menos a que tem mais predicados dentro da sua linguagem de comunicação? Olha, eu tinha até alguns anos atrás, a gente percebia que tinha um movimento muito forte dentro do São Paulo. Hoje eu acho que o Corinthians aqui em São Paulo tem feito um trabalho muito bom. O Andrés, eu sou palmeirense, mas tenho que reconhecer realmente o trabalho que foi desenvolvido pelo marketing do Corinthians. Eu acho que em São Paulo o Corinthians, eu acho que está na frente dos demais. Aliás, se quiser dar uma ideia lá para o Palmeiras também, acho que toda ideia é bem-vinda. A gente está tentando, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Tá certo. Ele quer pintar esse programa de verde. Vamos pintar esse programa de cor de rosa. Eu pensei que você não ia falar E rosinha, rosa e rosinha. Hoje a bancada tá sensacional, só tem gente, nós temos que puxar o saco dessa bancada. E puxar o saco é as coisas que você mais gosta, né? A nós adora puxar o saco. Primeiro nós vamos começar a puxar deputado. Eu gosto. Porque ele... O Andrés está falando, o que o Andrés está falando? O Andrés quer saber que time vocês torcem. O Andrés, o que você tá falando? Não, nada. Não, ele falou, ele perguntou. Ele quer saber o time do coração de vocês. Nós temos um amigo em comum, sabia? Quem? O Mário Gobi, jauense. A seção de Jaú? Todo viado vem de lá. Ele veio. Você é da onde mesmo? Você não, você Nós somos maioria em todo segmento. Ô Rosinha. Oi, tem música pra todo mundo, até pro André. Alex Miller. Hoje. Tem música? O Alex. Tem música. Vamos abrir então a música. Vou no banheiro antes. Nós vamos cantar no geral agora. Primeiro pro deputado, que ele começou empacotando, né? Essa música é uma homenagem ao deputado Vicente Cândido. É lógico. Então tá certo, ao deputado Vicente Cândido. Agora pega o saco e mostra pra galera. Todo mundo agita, essa moçada é fera, vamos nessa. Balançando o saco. Agora pega o saco e bota na cintura. E vai mexendo que assim ninguém segura, vamos nessa. Balançando o saco. E vai descendo, vai subindo, vai subindo, vai descendo, vai descendo e vai subindo. Balançando o saco. E assim Olê! Balançando o saco, hein, deputado? Bate palma, gente. Rosa e Rosinha. Obrigado pela homenagem. Eu quero a câmera olho no craque. A câmera olho no craque. Dá uma olhada hoje como está festivo, com essa presença desses notáveis, esse nosso lounge aí. Eu quero uma salva de palmas para vocês mesmo, por favor. Uma salva de palmas para esse lounge de craques maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho. Esse é o Encontro de Craques, amigo. E eu quero perguntar para os craques teams aí. Eu estou vendo que vocês estão fazendo sinalizando. Tem muita gente querendo saber. Vamos lá, Beni. Faz uma pergunta aqui, então, para o deputado Vicente Cândido. Boa noite a todos, primeiramente. Deputado Vicente, a galera aqui, ela está pedindo uma explicação, um resumo melhor sobre o que é a Lei Geral da Copa, porque ela é de uma extrema importância, né? A gente queria que você explicasse um pouquinho melhor pra gente. Quer dizer, os adolescentes que estão numa rede aí, nós temos aí algumas 1.000 e tantas pessoas, mais de 40 escolas que participam da rede dos teams, têm interesse em saber qual é o conceito da Lei Geral da Copa. Eu queria acrescentar nisso, deputado, já que, pensando no circo da Fórmula 1, então a FIFA, ela contata os países e os países se predispõem a ser cidades, sedes da Copa do Mundo. Além disso, temos que fazer a votação para fazer um alinhamento com as leis locais. Então, queria que você fizesse esse apanhado, que é de suma importância para a gente saber. Então, Beni, obrigado pela pergunta, e ela é muito importante. Durante todo o debate, procuramos esclarecer essa pergunta tua aí dos internautas. A Lei Geral da Copa nada mais é do que um contrato do governo brasileiro
assinado com a FIFA, referendado, aprovado pelo Congresso Nacional. Aí tem força além de um contrato, tem força de lei. A FIFA vem para cá organizar um evento e ela quer algumas garantias de segurança, teus agentes, de segurança para as seleções, né, de proteção às marcas dos teus patrocinadores. E essa garantia, por ser de direito público, tem que ter o referendo, aprovação do Congresso Nacional. Na verdade é isso. A pergunta do Beto também é importante. E aí, Beto, talvez um pouco da demora que nós tivemos para aprovar a lei no Congresso, que amanhã deve votar no Senado Federal, é exatamente pela complexidade do Brasil. É um país de 190 milhões de habitantes, que tem os entes federados. Por uma opção do presidente Lula, temos 12 sedes de Copa e todos esses entes querem participar. Então teve que conversar com todos os municípios, os 12, com os estados, para fazer uma lei, que é esse contrato, que agradasse a todo mundo, que contemplasse todo mundo. Então por isso que foi difícil chegar a um texto e também agora dentro do Congresso Nacional. Então é um processo democrático. Agora, tudo que é feito com democracia dá bastante de trabalho, mas sai com a melhor perfeição possível. Tá? Se você me permite, chego até a achar um absurdo, deputado, essa demora na votação. Nós já éramos sabedores de que seríamos o país sede da Copa do Mundo e tivemos, onde o André Sanches foi o chefe da delegação da seleção brasileira, na África do Sul, tivemos toda a história e o contexto que aconteceu na África. A Copa das Confederações foi um desastre, afugentou 300 mil pessoas. O Brasil é muito mais bem infraestruturado do que a África. Em compensação, os estádios africanos e o transporte africano, nós estávamos lá e ficamos juntos lá, a gente pôde, exceto o táxi, que é lamentável, né, Paulinho? Mas assim, o trem funcionou, o ônibus funcionou e o aeroporto funcionou. E a logística da África do Sul, até para que o meu craque possa saber, foi exatamente fazer com que as seleções jogassem em 2 ou 3 cidades e os torcedores, as pessoas que eram daqueles países, pudessem viajar e conhecer a África do Sul. Então, eu acho um absurdo até essa demora, e a gente está em 2012, em maio de 2012, mais precisamente às 21h19 do dia 8 de maio, e a gente não tem aeroporto compatível, a gente ainda tem dificuldades, o estado do Corinthians é que está acelerado, e a gente vê aí algumas obras paralisando e alguns problemas de configuração de obra e tal. Então eu quero perguntar e depois passar até você, Alex Miller, para que possa também, você que me disse que também não está muito conformado com isso. Eu acho, do ponto de vista de execução, lamentável. Respeito as condições do Brasil e tudo que você disse, mas acho que a gente poderia ter se antecipado. Beto, não tem nenhum desastre nesse processo todo, não. São várias etapas e episódios. Nós aprovamos já desde 2010, no Congresso, leis que já era compromisso com a FIFA. Por exemplo, a parte tributária. Foi aprovada em 2010 e 2011. O que está sendo aprovado agora dá a garantia para a FIFA, por exemplo, para liberar o preço do ingresso. Ou para ter mais conforto com os teus patrocinadores. Fazer a obra do estádio, fazer o trem, fazer o metrô, fazer o acesso ao estádio, não depende da Lei Geral da Copa. Todas essas questões estão andando. Eu não tenho grandes preocupações, não. Aliás, talvez uma delas, que é exatamente a construção de hotéis, que depende da iniciativa privada. Isso é um grande problema para a Copa do Mundo e para os outros eventos. Mas estádios, nós vamos ter bons estádios antes da Copa, já para a Copa das Confederações. Aeroportos também agora com a entrada da iniciativa privada também está praticamente solucionado. A mobilidade, o que está sendo investido é para além da Copa. Nós vamos ter a adequação do calendário escolar com a Copa do Mundo. Nós vamos ter feriados
no dia dos jogos da seleção, feriados nacional da seleção brasileira. Nos demais jogos, os municípios e os estados estão autorizados pela lei a decretarem feriados. Então, acho que não terá grandes problemas. Um pouco de preocupação hoje com a segurança, que precisa ter um programa mais arrojado, e talvez com hotéis. Do resto, vai depender do Andrés e montar um bom time para a gente ganhar dentro e fora de campo, mas como o Andrés consertou o Corinthians, ele também vai dar um jeito na seleção brasileira. Tenho certeza disso. Tem que falar pro Mano Menezes, né? Ele não é o técnico. Logicamente é o treinador, mas você tem que dar diretriz do que a entidade necessita. E suporte, né? Aquilo que precisa. Tem que dar suporte para trabalhar. E eu queria até fazer uma pergunta para o deputado. A gente vem acompanhando tudo isso, né? Essa movimentação em torno da Copa do Mundo, da Lei Geral da Copa. E um ponto que, dois pontos que geraram muita polêmica, pelo menos, foi essa questão da liberação ou não do preço dos ingressos, meia entrada para idosos, crianças, enfim, e também a questão da bebida alcoólica. Que tipo de repercussão e de realidade o senhor espera encontrar no Brasil, já que hoje qualquer tipo de bebida, oficialmente pelo menos, é proibido dentro dos estádios? Alex, é um bom debate a se fazer. Isso começou há 10, 12 anos, quando fizemos lá o Estatuto do Torcedor no Congresso Nacional, quando tinha muito mais violência das torcidas em campo. Hoje isso está mais controlado, com os novos estádios, novas tecnologias, nova cultura para o torcedor, para os times. Isso vai se resolver. A Europa passou por isso há 10, 12 anos atrás. Teve esse problema também no debate da bebida alcoólica nos estádios. Praticamente quase todos os estados da União Europeia permitem de alguma forma a comercialização de bebida nos estádios. E o Brasil vai ter que enfrentar isso. Eu procurei enfrentar esse debate, procurando alterar o Estatuto do Torcedor para ter uma linguagem uniforme no Brasil. Hoje, cada estado tem uma legislação, tem um Estatuto do Torcedor que tem uma interpretação dúbia. Lá está dizendo no artigo 13A que é proibido portar objetos e bebidas. Portar aonde? No bolso, no estômago? Agora, você não pode entrar com bebida, mas você pode beber do lado de fora e entrar bêbado, ou com outro entorpecente qualquer. Então tem muita oportunismo e muita hipocrisia nesse debate. Nós temos que ter uma legislação, até o futebol é uma das poucas modalidades culturais do mundo que unifica a linguagem no mundo inteiro. Haja vista a regra da FIFA, não é isso? E o Brasil tem o campeonato nacional, tem o campeonato, a Copa do Brasil, tem os campeonatos regionais. Então precisa de uma linguagem única. Não pode ser na Bahia permite e São Paulo proíbe. Até porque os patrocinadores do campeonato nacional são os mesmos. Mas que fique bem claro, isso será uniformizado só para a Copa ou a partir disso o Brasil inteiro? Eu sou defensor, o Andrés também. Aliás, eu e o Andrés fomos conversar com o ministro da Saúde para convencer o ministro da Saúde, ele topou isso, de ter uma linguagem única, um padrão decente, que você possa permitir vender nos locais adequados. O Andrés vai falar aqui, o estádio do Corinthians... Tem regra. Tem regra. Vou passar a bola aqui para o Andrés, porque o estádio do Corinthians acho que é bem exemplar, como o do Palmeiras, do São Paulo também. Né? É um absurdo você ter ali 18 restaurantes, 200 camarotes, receber chefes de estados, receber turistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e você chega lá para almoçar às 12h30 da tarde, vai começar o jogo, aí você tem que parar de beber, não pode beber mais, porque agora é a hora da partida. Então não é coerente isso. E também para aquele concessionário que vai contratar lá com o Corinthians e quer aumentar a renda dele. Eu acho que hoje a questão da violência não tem a ver com a bebida dentro do estádio, tem a ver com a bebida fora do estádio, com o encontro de torcidas fora do estádio. E nós vamos ter estádios modernos, com tecnologia, com segurança, e seremos tão incompetentes assim que não pode controlar um tumulto, às vezes uma pessoa que pode se exceder ali dentro do local. O que é vender bebida em local adequado no estádio? Só naqueles camarotes ou na arquibancada vai ter acesso também? Como é que funciona? Olha, você conhece estádio fora do Brasil, o que vão ser os 12 estádios no Brasil. Então vai ter as lanchonetes e o restaurante e vai ter a área de comunicação entre todo mundo. Não precisa você comprar no bar, ter aquela fila para ir no banheiro, ter aquela fila para comprar cerveja e você ter que esperar para ir tomar na arquibancada. Você vai poder ter áreas, mesas, cadeiras, sofás, televisão, para você tomar ali na área. Um lounge, assim como esse aqui. Um lounge, que seja liberado. Eu sou contra a pessoa levar bebida para assistir dentro do jogo. Agora, no lugar adequado e com regras, não tem problema nenhum. E também acho... São as áreas de hospitalidade dos estádios. Eu acho que você tem bebida no show,
você tem bebida no carnaval, você tem bebida em rodeio, você tem bebida em Fórmula 1, você tem bebida em todo lugar, em restaurante, você tem bebida aqui. Então, só o futebol, então são coisas que se a gente não conseguir controlar isso, é melhor fechar o país. Pô. É verdade. Porque hoje você vende bebida a meio metro, para não dizer encostado, você cansou de ir, encostado na porta de entrada do estádio e tomando, aí o cara tem que tomar meio litro porque tem que ir embora. Tem nego vendendo no isopor ali na porta do estádio. É melhor organizar, a melhor coisa é ser controlado, uma coisa é ser bem feita, do que simplesmente vai ter lá 78 mil câmeras dentro do estádio. E um detalhe importante, a gente conhece um pouco de área de hospitalidade, de camarotes em estádios de futebol. Você que não conhece um pouco, você é mestre Não, nisso. E a gente sabe muito bem, Rodolfo sabe também, tão bem quanto eu, que os camarotes, eles funcionaram, o deputado Vicente Canto sempre teve nos camarotes da BPS, funcionaram com champanhe, com uísque, com vodka super premium, com licores, com chopp Brahma. E ninguém mata ninguém. E no final era uma grande celebração. O Andrés falou bem, as áreas de hospitalidade, elas têm que ser preservadas. Eu sou contra jogo de uma torcida única, porque mostra a incompetência do poder público. Eu sou absolutamente contra. E sou contra também, acho que levar a bebida para o estádio está errado. Mas as áreas de hospitalidade deveriam sim, para receber chefes de Estado, grandes delegações, lideranças de comunicação, corporativas, enfim. E o cidadão normal. E o cidadão normal. Até porque os camarotes não são para VIPs. Lê do engano daquele que acha que camarote em estádio é para VIP. Não, o camarote é da empresa. A empresa leva quem ela quer, independente da sua classe social. Eu preciso ir para um break comercial, a gente está em 4x3, vamos voltar rapidamente. E eu quero só mandar um beijo. Hoje estamos aqui celebrando o nascimento de 2 bebês, um casal de bebês, a Valentina, que é a filha do João Paulo Leopardo, que eu tive o prazer de conhecer, da Diageo. Prazer enorme poder celebrar com a Valentina, João Paulo, você e toda a sua família. E o Henrique, que é filho, é claro, da Monique e do Luiz Martino, tá certo? E também da Mônica e do Eloy, também, que nasceu aí o Enzo, e que nasceu essa semana também. Então, estamos aqui num berçário de craques. É um berçário de craques aqui. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já para saber de André Sanches se a seleção olímpica vai trazer a medalha de ouro, e se a medalha não vier, o Mano Menezes vai continuar no cargo. A gente volta já. Pergunta fácil.